Olá, alunos raízes deste canal Raiz que corrige exercícios. Hoje vamos corrigir os 2 exercícios que deixamos nas 2 últimas aulas. Eu espero que você tenha feito, jovem Padawan. Mestre, levitar pedras é uma coisa, isso é totalmente diferente. Você não seja espertinho de ficar esperando eu corrigir aqui o exercício e tenha feito, e aqui só serve para você conferir, pelo amor de Deus. Muito certo está você. Brincadeiras à parte, vamos ao que interessa, que é a correção dos exercícios. Turn down for what? Vamos aí para a primeira lista, que é a lista de conjuntos numéricos. Isso aí. A primeira questão pedia para a gente relacionar 2 colunas. Na primeira coluna nós tínhamos aí as letras que representam os conjuntos numéricos, não é isso mesmo? Exatamente. Só que na segunda coluna nós tínhamos aí o nome de cada conjunto, só que lógico, não estavam na ordem, porque se estivesse na ordem não tinha exercício para fazer, não é? E você tinha que relacionar, colocar lá a letra correspondente no nome correspondente. Simples assim. E como que você ia saber fazer isso? Vendo o vídeo sobre conjuntos numéricos. O primeiro vídeo relacionado a este tema de conjuntos. Conjuntos numéricos, parte 1. Vai lá assistir esse vídeo para fazer o exercício e depois assistir este vídeo corrigindo o exercício, tá bom? Ai, Aline, eu não tenho tempo. Cria este tempo, faz o favor. Você não quer passar no concurso? Você não quer passar no Enem? Você não quer passar no vestibular? Tem que estudar. Eu fiz vídeos para você fazer isso mais facilmente. Você nem vai precisar ficar caçando material agora. É só você assistir o vídeo. Mas você está perdendo tempo. O que você está fazendo aí? Assistindo o vídeo, né? Verdade, porque você está me ouvindo, você está assistindo o vídeo. Enfim, o primeiro tópico da segunda coluna aí dizia números racionais. Qual o símbolo dos números racionais? O quê? Não, eu não perguntei o que. É a letra Q, exatamente. A letra Q representa aí os números racionais. O segundo tópico aí da segunda coluna são os números complexos. Essa é fácil, vai. Número complexo. Qual o símbolo do número complexo? Complexo começa com C. Isso daí. Então, conjunto dos números complexos é o C. Beleza? Agora, o terceiro tópico eram os números imaginários. Aí você vai deixar aí em branco livre para a sua imaginação? Não! Você vai colocar a letra correspondente ao conjunto dos imaginários que a gente viu na última aula. Qual era esta letra? O I. O I maiúsculo ou o I minúsculo? Minúsculo, né? Porque o maiúsculo é outro conjunto que eu não vou dar a cola aí agora. Você acha que eu sou boba, né? Sim, mula. Digo, não, mula. O próximo são os números inteiros. E inteiros, apesar de começar com a letra I, não tem o símbolo I, exatamente. Os números inteiros são representados pela letra Z. Os números naturais começam com a letra N e o símbolo é o N, exatamente. Depois vem aí os números irracionais. Bom, eu falei que eu não queria dar a cola antes lá do I maiúsculo. Exatamente, o I maiúsculo é do conjunto dos números irracionais. Os irracionais também podem ser escritos como um Qzinho e um apóstrofo, tá? Ou como IR, tá bom? Isso aí é só uma curiosidade, se você vê isso aí em algum outro livro e tal, pode ser que esteja escrito assim. E por último, aparece aí para nós os números reais, que tem a letra R, exatamente, bem fácil esse aí também, né? Então a letra R, números reais. Vamos aí então para a segunda questão. A partir da amostra de alguns números de um conjunto, a gente dizer a que conjunto essa amostra pertence, beleza? Antes da gente ver isso, vamos dar uma olhada aí
neste diagrama aqui. Olha que mágica, né? Aparecendo, que bonito. Este diagrama mostra muito bem que conjunto está dentro do outro, beleza? Que conjunto é subconjunto do outro. Pois é, a gente falou da última aula de subconjuntos. Só que um conjunto também pode ser subconjunto de um outro conjunto. Como os naturais, por exemplo. Os números naturais são subconjunto dos números inteiros. Beleza? Os números inteiros são subconjunto dos números racionais. Os irracionais e os racionais são subconjuntos separados, né? Cada um é um subconjunto dos números reais. Da mesma forma que os números reais e os números imaginários são subconjuntos dos números complexos. Tá bom? Então, só para a gente relembrar alguma coisa aí. Mas na dúvida, com mais detalhes, dá uma olhada nas últimas aulas. A letra A, nós temos aí números bem simples, né? Do 0 em diante. Então, nós podemos chamar aí de números naturais, certo? Exatamente. Do 0 em diante, nós temos aí os números naturais. Na letra B, aí a gente pode observar que nós temos números que têm vírgula, né? São números positivos, números negativos, o 0. Nós temos aí frações e nós temos aí um número com vírgula que é representado como 2,5. Pus 2,5 para não confundir as vírgulas do conjunto, que separa os membros do conjunto, com a vírgula do valor em si, beleza? Mas este ponto aí do 2,5 é como se fosse 2,5, tá bom? Esse 2,5 aí pode facilmente ser escrito como fração. Que fração? Só por curiosidade para você saber, 2,5 poderia ser escrito como 5/2, beleza? Por que 5/2? 2,5 é metade de 5, beleza? 5/2. Então, nós sabemos que este conjunto, pelas características que ele possui, ele não pode ser natural, beleza? E também não pode ser inteiro. Então, o que nos resta é que ele pode ser racional. Então, é o conjunto aí dos números racionais, é ele que está representando. A letra C aí, nós podemos ver algumas outras características também. Só que essas raízes aí, como a gente sabe, representam dízimas não periódicas, tá bom? Temos o π aí também. E temos aí um valor que eu não continuei para não ser uma coisa infinita, mas que simboliza aí uma dízima não periódica também. O que é uma dízima não periódica mesmo? Dá uma olhada na última aula, mas brincadeira, para matar sua curiosidade agora aqui. As dízimas não periódicas são aquelas que as casas decimais não têm um padrão, não seguem uma sequência, tá bom? Então, nós temos aí esse conjunto que não tem o 0 e não tem os outros valores que a gente já falou dos outros conjuntos, inteiros, naturais e racionais. Então, só pode ser do conjunto dos números irracionais, tá bom? Então, este conjunto aí dos números irracionais. A letra D mostra um conjunto aí que tem números positivos, tem números negativos, tem o 0, mas não tem nenhum número com vírgula, não tem fração. Então, significa que este conjunto só pode ser o conjunto dos números inteiros, exatamente. Não tem vírgula. Porém, também não poderia ser dos números naturais. Por quê? Porque ele tem os números negativos. Então, só pode ser números inteiros. Bom, a letra E, gente, toda vez que a gente representar aí que tem no meio aí algumas frações, isso é só simbólico. Entre dois números, existem muitas possibilidades de frações. Existem muitos números com vírgula, então nós não estamos mostrando todos aí dentro de um conjunto, tá bom? É apenas uma representação, é apenas para a gente conseguir fazer o exercício e praticar essas nomenclaturas, tá bom? Nesta letra E aí, a gente observa que nós temos o 0, nós temos números positivos, negativos, como todos os outros casos, nós temos frações, nós temos também números que não podem ser escritos como frações. E aí? Nós temos frações e também temos números que não podem ser escritos como frações. Nós temos características dos números naturais, inteiros, racionais e também dos irracionais. Como que eu uno os racionais e irracionais? Exatamente, no conjunto dos números reais. A letra F tem aí o izinho, beleza? Concorda? Temos aí raízes negativas
que também significam que tem o izinho. Você lembra que eu disse que a raiz de -1 é exatamente o i, tá? Mas a gente vai entrar nesses aspectos mais detalhados em outra aula. Porém, se eu já sei que aí tem um i e eu não tenho números reais, correto? Tem algum número real aí? Não tem, né? Apenas números imaginários. Então só pode ser do conjunto dos números imaginários, que está à parte desses outros conjuntos, tá bom? E, por último, a letra G, nós podemos observar que temos tantos números imaginários como números reais. O que significa esta junção? Significa que nós podemos ter neste conjunto tanto números reais quanto números imaginários. Isso significa que nós estamos no conjunto dos números complexos, que é o conjunto que abrange todos os outros conjuntos, tá bom? Agora, então, vamos para os exercícios de subconjuntos. Bom, a primeira questão, também como a primeira questão da lista de conjuntos numéricos, é para a gente relacionar aí duas colunas. Bom, o primeiro tópico aí da segunda coluna diz números racionais negativos. Vamos dar uma lembrada em algumas coisas. O que significa um número racional negativo? Para começar, qual o símbolo dos números racionais? A letra Q. Então, nós já teríamos aí a opção que tem a letra Q. Mas o que significa o negativo? Primeira coisa, se é negativo, eu posso de cara ter um menos aí, beleza? Só que se eu disser que números negativos é apenas o menos, eu estaria incluindo o zero, certo? E o zero não tem sinal, então a nomenclatura estaria incorreta. Porque como que eu posso chamar de números negativos um conjunto que também possui o zero? Então, neste caso, por ser apenas negativo, significa que eu não quero nem os positivos e nem o zero. Então, além do sinal de menos, nós temos aí o asterisco, que elimina o zero do conjunto, tá bom? Então, nós temos aí o que? Asterisco menos. O segundo tópico aí é bem simples, né? Diz números naturais ímpares. Os números naturais é o n. E ímpares e pares, geralmente nós utilizamos apenas neste conjunto mesmo, dos conjuntos naturais. Então, é o nosso NI, beleza? Números naturais ímpares. O terceiro aí são os números reais não positivos. Agora é diferente. Eu não estou falando que são positivos, eu estou falando que não são positivos. Então, a gente vai ter um menos. Acompanhando que letra? Dos números reais, que é o R. Então, nós vamos ter um R menos. Vou ter o asterisco ou não vou ter o asterisco? Se eu estou dizendo que é não positivo, significa que eu quero o zero também. Porque o zero também não é positivo. Então, eu quero os números negativos e o zero. Se eu quero ambos, eu não vou pôr o asterisco, porque eu não quero eliminar o zero. Então, eu vou ter apenas um R com um menos. O próximo é inteiros positivos, números inteiros positivos. Da mesma forma que falamos lá dos racionais, os números inteiros positivos, primeiramente, inteiros é o Z, exatamente. Números positivos, com certeza eu vou ter o mais, só que eu vou ter o asterisco ou não vou ter o asterisco. Da mesma forma que no primeiro tópico de racionais, nesse caso eu quero apenas os números positivos, então eu não quero o zero, porque o zero não é positivo nem negativo, tá bom? Grava isso, tá? Não vai errar aí por causa de pôr um sinal no zero. Faça meu favor. Concentre-se! Então, nós sabemos que eu não quero o zero, então também terei um asterisco. Então, é um Z com um mais e um asterisco. Números naturais não nulos. Eu já estou ficando repetitiva quando eu falo que o asterisco exclui o zero, certo? Então, exatamente. Nós temos aí os números naturais. Quem são? O N. E não nulos, ou seja, não quero zero. Com asterisco. Apenas isso. Não falei de positivo, não falei de negativo. Até porque não faria sentido, porque eu estou falando de números naturais. O próximo são os números reais não negativos. Exatamente. O que são os números reais não negativos? Primeiro, reais é a letra R. Isso aí. Não negativos significa que eu quero
tanto os números positivos quanto o zero, porque tanto os positivos quanto o zero não são negativos. Quero os não negativos, positivo e zero. Se eu quero os números positivos e também eu quero zero, eu tenho que pôr um mais, certo? E eu não vou colocar um asterisco. Então, é apenas o R e o maisinho, beleza? E por último, os números naturais pares. Se os números naturais ímpares eram o NI, os números naturais pares é o NP. Beleza? Esse é o mais facinho aí de todos. Vamos para a segunda questão. A segunda questão nos mostra algumas amostras de conjuntos para que a gente possa dizer que conjunto é este ou que subconjunto é este, beleza? Lembrando que um subconjunto também é um conjunto, porém está dentro de um outro conjunto maior, por isso chamamos de subconjunto. A letra A aí mostra aí um subconjunto 1, 2, 3 em diante, beleza? Então nós temos aí apenas números positivos e não temos vírgula. Se nós não temos vírgula, a gente já pode reduzir isso a números inteiros ou números naturais. Só que eu estou vendo aí apenas números positivos, certo? Se são números positivos, eu poderia continuar aí nos naturais ou nos inteiros. Eu não tenho zero. Se eu não tenho zero, eu posso chamar este conjunto aí, ou subconjunto, de números naturais com um asterisco, números naturais não nulos, concorda? Porém, eu tenho uma outra opção também. Ambas estariam certas, beleza? Mas pode ser que se queira todas as opções. Então tá, uma seria os naturais não nulos, beleza? Outra opção, que é igualzinho aos naturais não nulos, são os inteiros positivos. Os inteiros positivos abrangem apenas do 1 em diante, porque não tem o zero e também não tem os números negativos. Então, o Z com um mais e um asterisco. Então, as duas opções estariam corretas, pois as duas são o mesmo subconjunto, exatamente. Os números naturais não nulos e os números inteiros positivos são iguais. Na letra B, nós temos o inverso. Nós também não temos o zero, só que a gente apenas tem números negativos. Então, neste caso, nós já podemos cortar fora aí os naturais, porque a gente tem números negativos e os naturais não têm números negativos. Então, a gente já pode aí reduzir aos números inteiros, que possuem positivos e negativos. Só que eu não tenho um zero, então significa que eu tenho os inteiros com asterisco já para começar. Só que eu quero só a parte negativa, então eu também vou acrescentar um menos. Então eu tenho aí números inteiros negativos, tá joia? Com asterisco e um menos. A letra C, nós temos aí números positivos, tá joia? Temos o zero também, mas não temos números negativos nem vírgula. Então, poderia ser naturais, poderia ser inteiros também com alguma redução. Porém, se vocês forem observar aí, estamos tendo uma passagem de números aí que não é de 1 em 1. Na verdade, é 0, 2, 4, 6. O que significa isto? Significa que estamos só com os números pares. Então, qual é o subconjunto que nós temos que utilizamos esta característica de pares e ímpares? Os números naturais pares, beleza? Se encaixa perfeitamente, certo? Na letra D, nós temos o zero em diante. Você poderia me dizer, pelas questões que nós vimos anteriormente lá, de conjuntos numéricos, que este conjunto aí são dos números naturais. E estaria correto, realmente é um conjunto dos números naturais. E os números naturais também é um subconjunto dos números inteiros, beleza? Então estaria completamente certo. Mas nós também temos uma outra possibilidade neste caso aí. Porque como nós temos os números positivos e o zero e não temos vírgula, nós poderíamos estar reduzindo os números inteiros apenas a parte positiva com o zero, beleza? Tirando apenas a parte o quê? Negativa dos números inteiros. Então, a outra possibilidade seria os números inteiros sem os negativos, ou seja, os números inteiros não negativos. Galera, espero que vocês tenham entendido direitinho aí a resolução dos exercícios. Se ficou aí alguma dúvida nestes exercícios ou em outros exercícios ou em outras matérias, deixa aí nos comentários sugestões para outros vídeos ou apenas as dúvidas neste vídeo.
E também mande para o e-mail que também está aí na descrição. Não deixa de compartilhar este vídeo com o colega que precisa saber essas informações de conjunto, porque acha conjunto uma coisa impossível de entender. Pra você, tudo impossível é. Compartilha, dá seu like, que é muito importante para nós. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Não acredito que você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu ainda. Mas por via das dúvidas, estou te pedindo, se inscreve no canal e pede para outras pessoas se inscreverem, para o canal Matemática Raiz crescer e nós fazermos ainda mais vídeos, com mais informações que vocês querem aprender matemática. Então até a próxima aula, que nós vamos aprender aí símbolos relacionados aos conjuntos. É isso aí. Tchau!